Bem, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para receber e conversar um pouco com o professor Marcos Yuji Minami, um grande amigo, parceiro de vários eventos, de confrade da ANEP, né? O professor Minami, ele é bacharel em Direito pela UFC, é mestre e doutor pela UFBA, né? No doutorado foi orientado pelo professor Fred Didier. Ele é especialista pela Unisul, ele é membro da ANEP, como eu falei, Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, ele é membro do IBDP, do Instituto Brasileiro de Direito e Processo Civil, é professor da URCA e da FAP, na região do Cariri, do Ceará, e é servidor do TRE. Né? E, além disso, é uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu estou para conhecer alguém que não gosta do Minami. Então, vai Tenho. ser um grande prazer conversar com ele sobre um dos temas que eu já falei com a turma em um momento anterior, é um dos temas mais importantes do processo civil atual, que é a nova versão da atipicidade dos meios executórios, numa perspectiva mais ampla. O Minami tem uma participação muito significativa na virada, no entendimento desse instituto. Ele é autor de um livro, a sua tese de doutorado, que é a vedação do não factible, um termo que ele cunhou e que pegou várias pessoas usando, vários livros, manuais na edição atual, utilizando a expressão, e não só a expressão, mas toda a carga, a ideia que segue, não é, Minami? Se você puder depois mostrar aí o livro. Eu só procurei o meu, como eu tinha falado, como é um livro que eu de fato uso, manuseio, ele não estava na estante, eu não achei. Mas além da vedação do non factible, ele é coordenador, junto com o professor Talamini, desse livro, né, que é um dos grandes temas do CPC, da Juspodium, está na segunda edição, um livro fantástico. Eu tive o prazer de ser convidado por ele a escrever um artigo, uma pequena contribuição. É um livro de mais de 1000 páginas, né? 900 páginas só sobre esse tema, e que tudo isso demonstra como o Minami Eu acho tem que se está dedicado. esgotado. Está esgotada a segunda edição, dá nem para fazer propaganda, É. então, né? Mas vai sair a É, é, terceira. pois é, acho que talvez, como esgotou rápido a segunda, talvez a gente seja uma tiragem, né? Não uma edição. Mas, Minami, a palavra é sua, meu amigo. Eu queria que você se apresentasse e começasse aí a falar. Eu vou ficar lhe questionando, lhe fazendo aqui algumas provocações, mas, a princípio, a palavra é sua para que você possa fazer aí a exposição, se apresentar à turma e ficar à vontade. Sinta-se aqui em casa para esse debate que a gente vai conduzir. Tá ótimo. Olá a todos. Satisfação estar aqui. Uma grande alegria estar na minha terra, mesmo que de forma virtual. Eu sou paulista, mas eu fui criado em Fortaleza. Então, eu me sinto em casa com vocês. Tenho esse coração dividido entre Fortaleza e a região do Cariri, que é onde atualmente eu moro. Então, fico muito feliz de falar aqui para todos vocês, né? Agora a sala está mais cheia, não dá nem para eu falar o nome de todo mundo. É uma enorme satisfação, né? Como o evento nessa modalidade à distância, a gente fica até um pouco mais tranquilo, porque se fosse aí, a gente não conseguia segurar tanta gente até um horário, não que a gente vá até meia-noite, né? Mas seria mais difícil segurar as pessoas para numa quinta-feira à noite, ainda mais numa cidade. Agora, Fortaleza está mais difícil de a gente sair, mas parece que aí as coisas estão ficando mais tranquilas. Enfim, a gente está aqui para esse debate. O Nilson é um grande amigo que o processo me apresentou, e estou aqui à disposição para a gente discutir sobre esse tema, que realmente é um dos temas que configurou não só eu acho que a forma da gente pensar os meios executivos. Se você pensar o que é medida executiva são os expedientes, o conjunto de ação, os atos necessários para que, ao final, a tutela, aquilo que foi prometido no título executivo, seja, ao final, entregue ao exequente, aquele que não teve a sua prestação de forma natural, de forma voluntária realizada,
houve o inadimplemento, ele tinha um título executivo e se valeu do judiciário. Então, meio executivo são essas ações para que, no final das contas, essa tutela seja concedida. Por que esse tema é muito significativo? Porque ele diz não apenas sobre o credor em busca do que ele pretende, da prestação devida, mas ele diz muito sobre o poder judiciário. A execução, ela diz muito sobre o poder judiciário. Quanto mais pessoas vão ao judiciário, isso demonstra uma sociedade que está mal. Uma sociedade que está mal. Quanto mais pessoas vão ao judiciário, demonstra uma sociedade que está mal. Normalmente, quando as coisas estão bem, ninguém vai ao judiciário. Vocês não chegam para os seus amigos e dizem assim, cara, quando essa pandemia passar, vamos para o fórum? Vocês não dizem isso, né? Vocês não chamam ninguém para sair. Vamos para onde? Vamos para o juizado? A gente não faz isso. As pessoas só vão para o fórum em última instância. Em última instância, quando não consegue resolver naturalmente as suas coisas. Então, quanto mais execução nós temos, isso demonstra que a sociedade está cada vez mais... É um alerta que se abre. E se as coisas vão para o judiciário e as coisas até se resolvem na decisão, mas essa decisão ela não se torna efetiva na vida do jurisdicionado, o problema continua. O problema continua. Então, dizer como serão esses meios executivos para que, ao final, o devedor, o credor, receba aquilo que foi prometido ou na decisão ou no título executivo, né, a demora em que isso acontece, ou se isso não acontece, ou se o judiciário ele vai ser mais ou menos ativo, é meio que uma radiografia da própria sociedade. Por isso, nisso que eu acho que a execução é um bom termômetro social, inclusive, né? Para a gente ver como é que está a sociedade. E aqui, abre-se até aquilo que eu coloquei no... Eu abri até um tópico específico na segunda edição para deixar essa ideia mais clara do que eu chamei de paradoxo da execução eficiente, né? Quanto mais eficiente é a atividade estatal, quanto mais eficiente é a atividade estatal, aquilo que só deveria ser buscado em última instância, que é a justiça, vai ser visto pelo jurisdicionado como a melhor opção. Então, por exemplo, as pessoas vão à justiça, às vezes, porque não tem uma política pública, porque uma lei específica não pegou, ou não tem uma lei específica para algum canto. Então, como não tem como resolver esse seu problema da vida nas outras instâncias de poder, vão ao judiciário. Mas o judiciário deveria ser a última opção. Beleza? Só que se o judiciário tem uma execução muito eficiente, não é o caso ainda, mas para alguns casos, se a execução é muito eficiente, as pessoas não vão mais esperar o administrador, nem vão esperar o legislador. Elas vão pular as instâncias dos dois poderes constituídos e vão logo para a justiça. Então, o paradoxo, quanto mais eficiente é a execução, que ela deveria, ao fim e ao cabo, o judiciário deveria reduzir cada vez mais o seu serviço. Mas quanto mais eficiente é a execução, mais as pessoas vão querer que a justiça seja a primeira opção. É por isso que a gente tem, por exemplo, um dos grandes problemas no Brasil, que é o problema de judicialização de tudo, da saúde, por exemplo. As pessoas deveriam primeiro buscar a administração pública para ter o seu problema resolvido. Só que muita gente, quando vai à justiça e consegue o que tradicionalmente se chama de liminar, o outro vê, então não preciso pegar a fila do SUS, é só entrar na justiça e pula instâncias. É um paradoxo, né? Quanto mais eficiente é a execução, mais as pessoas vão querer se valer da execução. Isso é um problema, né? E as pessoas normalmente não estão resolvendo a sua vida. Normalmente os problemas estão acontecendo. O acesso à justiça no Brasil foi potencializado. Ninguém sabe, assim, há muita gente que critica a forma como nós assimilamos os estudos do Capelletti, tem acesso o acesso à justiça é super amplo, a Defensoria Pública exerce um trabalho excepcional, muito bom, e as pessoas vão ajuizando, Qual é a consequência disso? Decisões. E vocês estudaram quando viram a parte de processo de conhecimento, que há uma obrigatoriedade do judiciário em te dar uma resposta. É tudo interligado que eu estou falando. O judiciário não deveria ser
buscado numa sociedade em que as pessoas resolvessem seus problemas. Não resolvem, vão ao judiciário. E como o judiciário é a última chance que as pessoas possuem, o judiciário é obrigado a dar uma resposta, ou para o bem ou para o mal, a depender de que lado você está no processo, E o judiciário vai e é obrigado a decidir. É o que a gente chama de proibição de não decidir, ou vedação ao non-liquid, proibição de não decidir. Artigo 140 do CPC, né? O juiz não se exime de decidir. Ele precisa decidir, é obrigado a decidir. E sempre se construiu isso, que o juiz é obrigado a decidir, porque assim ele presta cumpre o seu papel e entrega a jurisdição, entrega a resposta ao jurisdicionado. Só que a conta não fechava. Porque de que adianta? Inclusive as críticas eram assim do acesso à justiça. Não adianta você garantir o direito à petição. Você tem que garantir um direito à petição e que essa petição se torne decisão. Então, os problemas não se resolvem naturalmente, as pessoas vão ao judiciário. De forma hoje ampla, maciça. De forma ampla, vão ao judiciário. Chega no judiciário, ele é obrigado a decidir. E o atual CPC, inclusive, desenvolveu uma série de mecanismos para deixar isso mais claro. A tal da primazia da decisão de mérito, a necessidade de cooperação, o juiz tem os deveres de cooperação dentre os deveres do magistrado tem o de prevenção, evitar que o processo, de alguma forma, se extinga de forma anômala, sem exame de mérito. Então, foi construída toda uma teoria para que o juiz decidisse. Não, mas o juiz, às vezes, não sabe quem está mentindo. Ora, é por isso que a gente tem a aplicação objetiva do prejuízo decorrente do ônus da prova. Se você alegou algo, não conseguiu se desincumbir, não conseguiu provar, no final das contas, o juiz, na dúvida, reputa você como mentiroso. O juiz permanece na dúvida, não quer aplicar o ônus, ele pode pedir prova de ofício. Ele vai determinar a prova de ofício, embora hoje se questione algumas vozes levantam a inconstitucionalidade, que seria inconstitucional o juiz pedir prova de ofício. O fato é que o juiz ele tem todo um arsenal teórico e legislativo para que ele decida. E para alguns a conta tinha fechado aí. Eu abro acesso à justiça, as pessoas têm o direito de participar do processo, as pessoas têm o direito de peticionar e agora elas vão ter uma decisão. Pronto, entreguei a você, jurisdicionado, o que você queria. Mas as pessoas não querem decisão. Se você pensar bem, se você falar com as pessoas que vão lhe procurar, ou como advogado, ou como futuro juiz, ou Ministério Público, enfim, ninguém vai chegar para ti e dizer: doutor, eu queria uma decisão interlocutória, doutor, eu queria uma coisa julgada da questão prejudicial incidental. As pessoas não vão lhe pedir isso. As pessoas vão chegar para vocês e vão dizer assim: doutor, eu quero o meu alvará, que alvará eles entendem, eu quero minha liminar. A palavra liminar eles associam a uma resposta rápida da justiça. Então eles querem a resposta, eles não querem o comando que está na decisão. Eles querem a decisão efetivada na vida das pessoas. E olha que interessante. Existe um nome, existe uma teoria, existe toda uma construção para dizer que o juiz era obrigado a decidir. Extraíram até de um brocardo romano a expressão vedação non liquid. É um pedacinho de um brocardo maior que dizia mais ou menos, nem mais ou menos eu sei que eu não sei latim, né? De uma expressão maior que estabelecia que o juiz ele poderia simplesmente dizer assim: eu não quero julgar porque não está claro a resposta. Algo mais ou menos assim. O juiz antigamente podia dizer isso: olha, não está claro, eu não quero julgar. Hoje, na maioria pelo menos nos ordenamentos jurídicos que eu conheço, o juiz não pode dizer isso. Eu não sei qual é a resposta, eu não vou julgar. Ele é obrigado a julgar.
Ele é obrigado a julgar. Mas não existe uma construção, não existia uma construção teórica equivalente à vedação ao non-liquid no processo de execução. Não existia, a conta não fechava. Existia o direito à petição, beleza. Peticionei, o acesso à justiça não é só petição, eu tenho que ter a decisão, o juiz é obrigado a julgar, beleza. Mas não existia uma Constituição teórica dizendo, ok, agora você é obrigado a efetivar. Você é obrigado a efetivar. Aí, a partir daí, eu fui pensando o seguinte, quando eu fui construindo o meu trabalho. Será que existe um non-liquid, o equivalente ao non-liquid, na atividade executiva? Será que existe algo equivalente ao non-liquid na atividade executiva? E embora se desenvolvesse a noção de efetividade, curioso, né? Efetividade, a própria palavra efetividade não está na Constituição. Se procurar na Constituição efetividade, satisfação, não está na Constituição de forma expressa. Não está na Constituição. O CPC trouxe agora nos artigos 4º e 6º, de forma expressa, que além de julgar, o juiz tem que satisfazer, tá, de forma expressa no CPC, mas não havia uma construção teórica em relação a isso. E alguém podia até me perguntar, e precisa de nome? Precisava batizar o equivalente do non-liquid na execução? Infelizmente, nós do direito, talvez no processo também, mais ainda, a gente gosta de conceito, de classificação. E quando a gente veicula a ideia, eu te conto uma ideia, olha, o juiz é obrigado a decidir por causa disso, as pessoas até escutam, entendem, mas se eu disser vedação non-liquid, eles lembram da ideia. Ah, entendi, você só falou essa expressãozinha, eu já entendi a ideia, o juiz é obrigado a julgar. Aí eu resolvi construir uma expressão, não que eu inventei a expressão, mas não sei latim, não traduzi para o latim. Então eu resolvi pegar essa lógica do non-liquid e levar para a execução. Qual é o equivalente à vedação de não julgar para a execução? É a vedação de não efetivar. Então não adianta eu te dar a decisão se eu também não for obrigado a efetivar. Aí eu pensei em uma expressão para fazer contraponto ao non-liquid, ou fazer par ao non-liquid. Que seria essa expressão que é vedação non factibile. E o que é non factibile? Non factibile tem essa expressãozinha aqui, ó. Acho que eu não sei se sai invertido, eu não sei como é. Vedação non factibile. E o que é o non, né? E o que é o non factibile? Non factibile é a tradução de uma locução em que em português seria equivalente a não factível, não realizável. Então, se o juiz ele era obrigado a decidir, porque ele era proibido de não julgar se não estivesse claro, mesmo não estando claro, ele era obrigado a decidir, na execução, ele não pode deixar de efetivar também, dizendo que não sabe como fazer, não é factível aquela prestação. E onde é que eu fiz a tradução de não factível para não factibile? Eu não conhecia, eu não sabia latim, eu não sei latim, eu até comprei a gramática, tentei estudar latim para fazer as traduções, mas latim, com todo respeito a quem gosta de latim tem 10 declinações, né? Tem 10 declinações, o alemão tem 3, já é uma coisa difícil, imagina o latim. Então não dava tempo, né? Não dava tempo. A vida já é curta para o alemão, imagina para o latim. E tá bem ali a gramática latina, né? Do Napoleão, excelente, para vocês aí que ainda tem tempo. Eu já não tenho mais tanto tempo, o Nilson deve ter mais tempo que eu, mas vocês que têm mais tempo, quer dizer, Napoleão. Aí eu contratei dois professores de latim para fazer essa tradução para mim. Aí eles que traduziram. Então, se tiver um erro de tradução, eu terceirizei a culpa disso, né? Qual é a ideia? É muito simples. Do mesmo jeito que o juiz é obrigado a decidir, uma vez que ele decidiu, ele é obrigado a efetivar.
todas, aí a gente fechava a conta, né? A pessoa ele tem direito à justiça, direito de petição garantido. Acesso à justiça fechava aí. Direito de petição garantido. O que adianta ele peticionar se o juiz não decidir? Mas o juiz é obrigado a decidir, ele tem que prestar, é um serviço público, inclusive. Então, ele é obrigado a decidir, decidiu. O juiz não pode só decidir e dizer, resolvi o meu problema, e dê a decisão. Não, excelência, vamos efetivar, não quero decisão, para que é que serve isso? Eu quero é o dinheiro, a coisa, o fazer ou não fazer. Agora ele é obrigado a efetivar. Então, o non-liquid fecha com o non-factible. Aí, nisso... Deixa eu te interromper. Já puxando aqui para uma perspectiva um pouco mais concreta porque a teoria eu acho que você conseguiu fechar. A gente precisava armar essa construção dogmática mesmo, que estava muito aberto. Mas saiu essa semana o Justiça em Números, e a gente vê que mais da metade dos processos que tramitam na Justiça são processos de execução. O tempo de tramitação do processo de execução é infinitamente maior do que o do processo de conhecimento, né? Se não me engano, 3 ou 4 vezes maior, 2 ou 3 vezes maior, não lembro. E isso mostra uma carência de efetividade. Tá bom que uma parte, eu sempre destaco isso, uma parte disso pode ser associada a problemas econômicos. A gente tem uma economia muito delicada, muito sensível, a gente tem um histórico de superendividamento e pessoas que realmente, por fatores contrários à vontade, não pagam. Né? Agora, eles querem até pagar, mas não conseguem. Em que ponto essa ideia da efetivação ela consegue alterar a lógica e o pensamento do processo pelos atores do processo, pelo jurisdicionado, pelo juiz, pelo advogado, pelos servidores, para que a gente consiga alterar essa prática? Porque quando eles sempre que vão criticar o meu trabalho, eles dizem assim, nem sempre é possível efetivar. Você está dizendo que o juiz é obrigado a efetivar, mas nem sempre é possível efetivar. Eu acho que eu respondo aí a partir de 2 perspectivas. Dizer que o juiz é obrigado a efetivar não significa que ele tem que efetivar sempre, mas significa que ele não pode deixar de dar uma resposta ao jurisdicionado. Ele tem que dar uma resposta. E há respostas para o jurisdicionado quando ele não pode efetivar. Se não tem a tutela específica, tem a tutela do equivalente. Se o devedor é insolvente, tem a insolvência civil. Então, talvez uma das primeiras... se os meios executivos previamente pensados e detalhados na legislação não resolvem, eu não posso dizer para o jurisdicionado, olha, eu não tenho como efetivar, porque o procedimento da lei não me deixa efetivar. A lei não me dá respostas. Então você vai me dizer que não vai resolver o meu problema por uma questão de... o CPC não traz todos os atos necessários para efetivação? É isso? Então não tem procedimento? É exatamente. Você não pode criar o procedimento? Não posso criar o procedimento. Não. É inconstitucional. Mas não é constitucional a minha satisfação? Seria, mas eu não posso criar. Enfim. Então, eu tenho que dar uma resposta para o jurisdicionado. Não significa que sempre vai efetivar, é óbvio. Como eu aprendi com o professor Marcos Bernardi, eu sempre repito isso, o direito ele não interfere na essência das coisas. Não é porque o juiz é obrigado a efetivar que ele vai fazer um insolvente ficar rico e pagar aquela prestação. Mas ele tem que dar uma resposta. Você é insolvente e as partes elas têm que compreender isso. Porque eu acho que todo mundo tem sua parcela de culpa. Todo mundo tem sua parcela de culpa. Então, eu dou uma resposta para o jurisdicionado, que não necessariamente é efetivação, mas eu tenho que dar uma resposta. E, às vezes, mesmo com medidas atípicas, reconstruindo o procedimento, eu ainda não consigo dar essa resposta. Aí, eu acho que, como eu lhe disse no começo, a execução é importante porque ela demonstra como é que é o nosso judiciário e como é que é a nossa sociedade. A execução é um raio-x da nossa sociedade, é um raio-x de como nós estamos.
Então, se mesmo reconstruindo o procedimento de execução, eu não entrego a tutela, eu não consigo entregar a tutela, porque é insolvente, eu não acho patrimônio e não consigo refletir em uma saída para obrigar a pessoa que está escondendo patrimônio a apresentar patrimônio, eu começo a, como você mesmo disse, deixar essa execução cada vez mais inchada. Aí como é que a gente resolve o problema? Criando mais fóruns, fazendo mais concursos, nós processualistas estudando formas de deixar a execução mais sofisticada, quando o problema é bem anterior, no sentido de refletirmos por que é que a execução foi necessária. Por que as pessoas ajuizaram? As pessoas acham que porque escrevi execução, eu acredito na execução. Mas eu acho que a execução judicial é o pior caminho. Não, eu não vou comprar seu livro. O meu livro, ele serve para... Eu quero ir para a execução. Não vai. No começo do livro, eu até dou essa dica. Poucas páginas para a pessoa não deixar de ler. Mas eu dou essa dica. Olha, o fato desse livro tratar de execução não significa que é o melhor caminho. Que só tem ele. Que só tem ele. Então, não se reflete, o processualista não reflete isso. Como é que a gente vai pensar formas para que os processos nem comecem? Aí, sempre que eu discuto isso, alguém me diz assim, isso é sociologia, isso aí não é processo. Mas, Nilson, se a gente não estudar isso, quem é que vai estudar isso? Formas de não adjudicar problemas. Eu acho que esse movimento agora da desjudicialização é algo que poderia já ter sido pensado de forma mais pungente há mais tempo, e agora meio que de forma, como não há saída na jurisdição propriamente dita, as pessoas estão tentando buscar válvulas de escape, né? Não é porque a situação está periclitante. A situação está periclitante. Mas eu acho que a gente tinha que dar, talvez, um passo, inclusive, anterior à desjudicialização. Porque quando eu falo em desjudicialização da execução, significa que eu tiro a execução do judiciário. Mas se tem execução, judicial ou não, eu tenho o inadimplemento. E o grande problema não é a judicialização ou desjudicialização, é o inadimplemento. Porque se eu desjudicializar, mas o inadimplemento continuar muito grande, as coisas vão voltar para a justiça algum dia, né? As coisas vão voltar para... E a gente não sai disso. Eu não vejo perspectivas se a gente continuar nesse caminho, entendeu? Então, o Não, trabalho mais que denuncia, talvez não, onde a gente puder... pode falar, desculpa. Então, talvez o trabalho mais denuncie... É porque não deixa isso claro, porque senão eu saí do foco. O meu foco, como eu foquei em estudar apenas isso, mas ele traz essa outra reflexão. A necessidade de você repensar, afinal de contas, por que é que a gente tem que ajudar? Porque quando eu digo que o juiz tem que dar uma resposta, vedação non factible, eu não estou dizendo que é legal, que a justiça sempre vai dar resposta. É o contrário. Eu estou dizendo que isso é grave. Porque se ele tem que dar uma resposta, isso é muito sério. Isso é muito sério. O que é que as partes também têm culpa nisso? Você já viu algum devedor se acusar insolvente? A gente nunca viu um devedor se acusar insolvente, né? O credor. A lei prevê, mas na prática não existe, né? Você pega meus amigos que são advogados, meus ex-alunos, professor, não sei o quê, ele é solvente, professor, ele não tem como pagar, por que você não pede a insolvência? Eu não, o senhor mesmo me disse que se eu pedir a insolvência, eu vou chamar um monte de credor para ter um concurso de credor, eu não vou fazer isso nunca. Então, todo mundo tem um pedacinho de culpa nisso, sabe? A gente, porque não reflete uma forma de não ajuizar, autor, credor e devedor, porque não se denunciam insolventes, pelas repercussões que o sistema tem, o legislativo que não faz andar os projetos de lei de superendividamento, né? O judiciário que fica cada vez mais se inflando, enfim, as perspectivas não são boas nessa, né? Enquanto a gente não pensar em formas de evitar o inadimplemento, eu não sei, eu não sou muito otimista nesse sentido, não. Minami, indo agora para o outro extremo,
Acho que realmente esse ponto que você falou é fundamental. Mas a gente percebe que, embora ainda tímido e a execução ainda tenha se mostrado muito importante, a gente vê que tem alguns juízes que excedem. E a gente tem visto algumas ações. Eu sei que é um momento novo, todo mundo trabalhando num cenário ainda incerto, mas tem medidas executórias sendo utilizadas muito fortes, né? E talvez ali levantando questionamentos sobre a própria constitucionalidade dela. Há autores já colocando que a gente precisa repensar o próprio princípio da responsabilidade patrimonial, porque a tipicidade ela encurtou, ela está comendo ali pelas beiradas, está reduzindo a ideia da responsabilidade patrimonial. Como é que você vê essa relação entre a efetividade do processo, que é necessária, quando vai para o processo? Concordo com você, a valorização de títulos extrajudiciais, as vias consensuais, a discussão da execução extrajudicial, tudo isso é o caminho principal. Mas se judicializou, e a questão de adequação, se a forma adequada para aquele processo é a via judicial, até onde pode ir? A gente pode, você já explicou isso também, que nem sempre, não quer dizer que o juiz vai fazer tudo que for possível. Mas quais são os limites? Eu vi que tu fizeste uma pesquisa muito interessante que praticamente olhou da época todas as decisões e todas as questões que tinham sido levantadas até aquele momento. O que é que tu viu aí de mais estranho e o que é que tu viu de mais funcional nessa abordagem? Primeiro, eu acho que uma coisa interessante é a gente fazer uma separação do que foi veiculado e do que é veiculado em relação às medidas executivas atípicas que são concedidas. Uma vez que eu escolhi esse caminho e que o juiz precisa dar uma resposta e seguiu a cartilha do CPC e não conseguiu a resposta, e há indícios de ocultação patrimonial, e vai aplicar a medida executiva atípica, o problema é o seguinte: notícia boa não se espalha, notícia ruim se espalha. Ninguém espalha quando alguém... a pessoa devolveu o livro na biblioteca na data certa. Ninguém espalha isso. As pessoas, fulano de tal pegou 10 livros e não devolve na biblioteca, tem 3 meses, acho que ele vai ficar com esses livros. Notícia ruim se espalha. Notícia boa não se espalha. E as medidas executivas concedidas que dão certo, essas notícias não se espalham. A gente não tem acesso a elas. O que é que a gente tem acesso? A gente tem acesso às medidas executivas absurdas que são dadas. Multa diária de 50 milhões de reais. Ou teve o caso de uns guris que ocuparam um determinado... Eu não vou Escola. saber as exatas peculiaridades, e o juiz determinou Eu que falei desse caso outro dia. fizesse barulho para que eles não dormissem, cortasse água, não levasse comida, tipo uma tortura, né? Para que os guris desocupassem a escola. Medida executiva para proibir. Tem um que virou até, eu até já disse algumas vezes, tem um que é até fake news, que é o juiz que proibiu de fazer concurso público, né? Ou você paga, enquanto você não pagar, você não faz concurso público, né? E não, eu até vi a ameaça disso, sabe? Eu não vi executado, mas eu vi colocado como, tipo, advertindo que faria. Pronto, seria o primeiro caso que eu ia ver. Seria o primeiro caso que eu ia ver. Porque como é que começou? Um articulista foi falar mal de um 394 e disse: daqui a pouco tem juiz proibindo o devedor de fazer concurso. Aí as pessoas foram lendo o artigo e veiculavam assim: olha que absurdo, tem juiz proibindo ao outro de fazer concurso. Veicularam tanto essa notícia que foi bater no STF, tá lá na ADI, Exato, na contra ADI. 1394, né? Se está na ADI, era para ser um caso de impacto que está acontecendo. Mas, Nilson, eu não achei essa decisão. Você é a primeira pessoa que está me dando notícia de uma possibilidade de aplicação, de alguém que ventilou isso, né? Mas eu não achei essa aplicação. Então, o primeiro ponto é esse. Há muito dissabor das mídias atípicas porque a gente só escuta as notícias ruins. Notícias boas que eu recebi. Uma professora me disse: Minami, eu tinha convidado ela para fazer parte da coletânea, ela não mandou artigo na época, depois ela veio me dizer que não mandou artigo porque não estava convencida. E depois, no escritório dela,
ela identificou um devedor que ia para o exterior com a família, disse para o juiz, e o juiz disse, olha, bote os passaportes na nossa secretaria em 15 dias. Só que a viagem era naquele período. Em 15 dias o devedor pagou, porque ele tinha dinheiro, né? Só não queria pagar. E ela fez isso 2 vezes, nas 2 vezes ela recebeu. Agora, você vai pedir bloquear passaporte de quem não vai para o exterior, não tem sentido. E essa de bloquear a habilitação? Qual é o efeito psicológico de bloquear a habilitação de alguém? Até hoje, assim, até no que diz respeito a tirar a carteira de quem foi pego numa blitz, embriagado, se você tira a carteira, beleza. Ele não deixa de dirigir, as pessoas não deixam de dirigir por causa disso. As pessoas desviam de blitz, ainda mais. Acho que a gente teve aí um Esses caras. problema de conexão do professor Minami. Voltou, Minami? Voltei. Ok. Então, essa medida de habilitação é uma medida ruim. É uma medida ruim. Aí o professor Gajardoni fez um estudo em São Paulo, não sei quantas decisões, não deu certo, não deu certo proibir a pessoa de dirigir, ela não pagou. Eu, sinceramente, eu acho que eu nem precisaria fazer eu nunca pediria uma medida dessa. Me parece que é até do senso comum. Ou você me paga ou você não dirige. A pessoa vai dirigir. Se a pessoa não pagou, ela vai ter cerimônia de dirigir sem carteira? Não vai. Não vai. Então, na prática, o que está faltando, me parece, e isso é difícil, é você conhecer o seu devedor. O credor tem que saber onde é que aperta um devedor, o que é que realmente para ele é importante. E não, mas para determinada pessoa, ele não está nem aí, realmente escondeu o patrimônio de uma forma muito sofisticada, e eu não consigo obrigá-lo. Como é que eu faço? É igual um aluno meu perguntou uma vez, professor, quando eu dava aula de responsabilidade civil, se tiver um acidente e o cara bateu e ele fugiu e ninguém filmou e ninguém pegou a placa e ninguém sabe qual é o carro, ô, meu filho, o último que sai é apagar a luz, não dá para responder esses casos. Algumas situações não tem saída. Se você não conhece o seu devedor, se você não sabe o que é que teria aptidão de coagi-lo a pagar, fica difícil, fica difícil. Agora, escolheu a medida, também é preciso uma responsabilidade na construção da resposta. Quero medida tal, porque o que é que eu tenho visto nas decisões? Porque é necessário, adequado e proporcional em sentido estrito. Mas não dizem, Nilton, o que é que significa aquilo no caso concreto. O que é necessário nessa perspectiva? Não, adequado é o que atinge é um meio que atinge o fim. Necessário é que viola menos os direitos dele, não viola os direitos dele. Pô, mas isso quem diz? Essa sua resposta cabe para qualquer execução. E uma resposta que resolve qualquer execução não resolve nenhuma execução, né? Então tem que realmente aplicar, traduzir o que significa, por exemplo, é um exemplo só, as 3 máximas da adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, no caso concreto, né? Para dar spoiler para as pessoas se interessarem, eu tentei fazer isso no livro, inclusive. Na segunda edição, eu tentei dar exemplo do que eu pude. O exemplo é isso, o exemplo é isso. Aí eu peguei as medidas executivas para serem aplicadas, você deve obedecer à adequação à necessidade, a depender do caso, né? E proporcionalidade em sentido estrito. Aí, Nilson, eu botei um exemplo de aplicação. Exemplo, o juiz decidiria sim. Ou então, acho que não foi o advogado, foi o juiz. O advogado ia pedir assim, é necessário por causa disso, disso, é adequado, é proporcional por causa disso. Mas as pessoas não querem fazer, elas querem só dizer, é adequado e necessário, ponto. Não Minami, querem diálogo. ainda a gente falou aí da escolha da medida, e é realmente um rol muito limitado, né? Quando você diz que vai utilizar um meio executório atípico, a gente tem aquela questão da subsidiariedade, eu queria até que você falasse aí um pouco, porque tem uma questão ali muito importante da importância dos meios típicos, historicamente construídos,
testados, aprimorados, e que, às vezes, a ineficácia não é por falta de um procedimento correto, é muito mais por falta de elementos, como você fala, de uma estratégia postulatória adequada, que conheça o executado, ou de um momento adequado da execução dentro do prazo prescricional, outros elementos. Agora, deferida essa medida, eu fiz não uma pesquisa tão ampla quanto a sua, mas eu olhei uma série de decisões e eu acho um tema tão complexo, tão cheio de elementos, e muitas vezes a fundamentação vem de forma muito precária, às vezes sumária, deferindo. Um caso que chegou ao STJ, salvo engano, o primeiro caso que chegou ao STJ, a decisão era assim: defiro a apreensão da habilitação conforme requerido pelo exequente. Então era uma linha, não é? Como seria uma decisão, quais seriam os pontos, você falou também da proporcionalidade, quais seriam os pontos essenciais que deveriam ser tratados nessa decisão? A subsidiariedade é uma coisa interessante, porque a gente só pensa no caráter subsidiário como algo que protege o devedor, né? A medida típica é importante porque protege o devedor. Mas a medida previamente delineada no CPC é interessante porque protege o credor também, porque ele sabe o que é que pode fazer se houver inadimplemento, então ele assume o risco se quiser fazer um empréstimo, por exemplo. E é importante para o juiz, porque o juiz ele não vai ser taxado de arbitrário se ele aplica um meio executivo previsto na lei. Nenhum juiz nunca foi acusado de arbitrário quando mandou prender alguém que estava devendo alimentos. Nenhum juiz, né? Mesmo que tenha mandado prender, e isso acontece muito, defensores já me disseram isso, muita gente já me disse isso, que manda prender em execução de alimentos, mesmo sabendo que a pessoa não pode. Manda prender em execução de alimentos de R$ 100, de R$ 200. Nenhum juiz nunca está taxado de arbitrário, porque está previsto, né? Aí tira a habilitação, eu não concordo, eu não acho interessante a habilitação, mas tira a habilitação, pronto, é arbitrário, não sei o quê, né? É instrumentalista do inferno, essas coisas, né? Porque está previsto. Então, a tipicidade prévia é bom para o devedor, porque ele sabe o que pode acontecer com ele, é bom para o credor, porque ele sabe o que pode fazer, é bom para o magistrado, porque ele não vai ser acusado de arbitrário, de estar excedendo dos seus poderes, ponto. Agora, não deu certo a tipicidade, ele vai ter que, a tipicidade, ele precisa, então, analisar se ele tem vários meios, porque se ele só tem um meio, e é difícil, às vezes, para o juiz indicar o meio, porque o juiz não conhece as peculiaridades, muitas vezes, do credor e do devedor. Eu vou dar só um exemplo da importância de conhecer a vida do devedor. Eu acho que a minha experiência maior de execução não surgiu na academia, não surgiu na academia. Eu passei 14 anos da minha vida num banco privado. A minha infância foi num banco privado. Então, passei 13, quase 14 anos no banco privado. E os meus últimos anos no banco privado foi na carteira de recuperação de crédito. Caiu de novo. Caiu para mim, caiu para vocês? Não, você estava falando, Minam, pode continuar. Voltou? Então, meus últimos anos no banco privado foi na recuperação de crédito. E eu fui buscar e compreender todas as formas possíveis que o devedor utilizava para engabelar o credor, o banco, para não pagar. E fiz várias coisas curiosas para descobrir a vida do devedor, entender o que é que ele gosta, o que é que ele não gostava. Eu não gosto de usar essa palavra, porque fica para perseguir, tipo stalker mesmo, né? Para investigar. Acho que investigar é mais interessante. Investigar a vida do devedor para entender essa figura. Se ele tem patrimônio, se ele não tiver patrimônio, o que é que se valeria a pena um acordo até... Porque quando você sabe que ele não tem patrimônio, você vê até quanto tempo vale fazer um acordo. Se eu vou abrir mais, se eu vou abrir menos. Quando você conhece o devedor, você sabe, inclusive, se tem bens a serem adjudicados. Às vezes tem um quadro na casa do devedor que o devedor não dá nem bola e você sabe que é uma obra de arte interessante.
Então você pede para adjudicar. Mas você só sabe disso se você conhecer o devedor. Não é o juiz que vai saber a vida do devedor. O juiz não vai sair na rua para fazer. Uma vez eu até cheguei ao seguinte extremo. O banco que eu trabalhava, ele fez um despejo de um apartamento. Tem vários casos. Como vai ficar gravado, não é bom contar todos. Eu vou contar só os leves e tal, né? Tá vendo muita coisa Depois a ainda. gente se encontra num ambiente mais light, né, regado Beleza. a bebida para Aí eu discutir digo a isso. vida como ela é. Porque ninguém tem coragem de dizer isso nos livros. Pegue Araquém de Assis, que só a introdução do livro de Araquém de Assis não acaba nunca mais. O índice. Ele fala de tudo, o livro de Freud fala de tudo, mas eles falam de tudo da parte teórica, fala até algumas coisas práticas. Mas eles não dizem, olha, investigue o devedor, você tem que conhecer a vida do devedor. Uma coisa tão simples e que resolve muitas execuções. Aí o que a gente fez em um determinado caso? A gente despejou um devedor de um apartamento. Só que nesse condomínio havia vários devedores. A gente despejou e o banco não pode ficar com o apartamento, o banco botou à venda. E eu disse assim para o nosso chefe, não vamos vender esse apartamento agora? Dá para esperar? Por quê? Porque se o banco não vender e eu tivesse esse apartamento, eu sou morador. E se eu for morador do prédio, eu vou saber a vida de todo mundo. Mas, menino, você foi morar no prédio? Não, eu não cheguei a tanto. Mas eu entrando no prédio, falando com o porteiro todo dia um pouquinho, com poucas semanas, eu sabia a vida de todo mundo. Eu É um sabia a hora que eles investigador. saíam, que eles vinham, eu sabia o potencial econômico. Apartamento tal, que é meu devedor, tem tantos carros, ou então apartamento tal não tem carro nenhum. E aquele devedor? Aí o porteiro dizia, doutor, esse aí, coitado, não tem dinheiro para nada. Opa, então não tem potencial econômico aqui. Não é o juiz que vai saber disso. Então são duas, exatamente, CSI, são duas coisas aí. Você identificar onde é que aperta para o devedor. É psicopata, nada atinge essa pessoa. Então assuma que você está numa situação muito difícil. Tente fazer uma proposta irrecusável. Tente fazer uma proposta irrecusável. Perca, você vai ter que cortar um pouco da própria carne. Agir estrategicamente. Agir estrategicamente. Ah, não, eu descobri que ele realmente não se conforma, ele tem que ir para a Disney todos os anos. Então, espera mais ou menos o período disnístico dele, né? E porque ele tem que juntar a família para férias dos guris, não sei o quê, e vai marcar aquela viagem. Aí, nesse momento é interessante, passaporte. Mas aí você tem que justificar para o juiz. Você tem que demonstrar isso para o juiz, né? Como é que eu vou conseguir essas informações? São coisas também que talvez não sejam interessantes na gravação, mas sempre há formas de você descobrir o potencial econômico do devedor e o que é que aperta, né? E Ei, eu estava assim, dando... Opa, boa noite. olá, O credor agora vai ter que contratar como é que a gente chama? um Investiga. detetive, né? É, Fugiu agora o nome, como é o nome? Que investiga um a vida. detetive. Detetive. Um detetive, pronto. É. Credor agora com um detetive para colher todas as informações, aí ele manda ver. Mas, Brinca. Minami, Não, Ana, mas é isso mesmo. Nilson, eu vou mais. Se você for atrás de saber da vida do devedor só depois que você ajuiza a execução, o índice de sucesso ainda é menor. Você precisa saber do potencial econômico e do que você do que teria aptidão de influenciá-lo antes de executar. Até para, se for o caso, nem executar. Nem executar. E eu vou ficar sem Minami, receber? eu tenho uma amiga advogada que ela coloca isso muito na prática. Assim, ela advoga muito na parte de família. Ela disse, olha, quando a esposa ou o marido me procura depois que já se separou, a possibilidade de eficácia de uma partilha vantajosa é muito pequena. Quando fala antes, eu digo, não se separe,
a gente vai se documentar, a gente vai preparar tudo. E aí, quando o circo está armado, diz, não, quero o divórcio. E aí você tem toda a documentação. É a questão estratégica mesmo, né, que vem por trás. A estratégia postulatória, isso na execução é muito forte, mesmo de você procurar já antecipar o passo do devedor. A gente sabe que tem o devedor carente e tem o devedor pilantra. Eu gosto de falar muito desse executado pilantra, esse cara que quando você chama de executado, ele parece que passa por uma metamorfose, não tem conta, não tem casa, não tem bem nenhum. E esse cara realmente, eu acho que o foco dessa atuação. E aí, Minami, para eu abrir até para pergunta para o pessoal, quem quiser ir colocando no chat, mas eu quero fazer aqui uma última consideração para instigá-lo aí na discussão. O processo civil moderno tem como uma das suas marcas uma capacidade de adaptação muito forte. Embora não tenha passado a regra do princípio da adequação processual, como se queria, mas você tem uma adequação judicial, na execução isso é muito claro, com a flexibilidade procedimental, os meios executórios, sim, típicos e atípicos, né, porque você tem uma variedade de opções, eles se enquadram muito nisso, dentro do que você mesmo colocou, não é de procurar, não é escolher aleatoriamente, porque está na moda a apreensão da habilitação, vamos usar para qualquer caso, mas de adequar ao caso concreto. E conhecer o conflito, ninguém melhor conhece do que a parte. Então, é esse ajuste, não é? Como é que a tipicidade do meio executório ela se coloca nesse cenário de flexibilidade processual, sem se apresentar como um cenário fértil para insegurança, para abuso, e como isso traz uma possibilidade de adequação judicial, pelo juiz, de ofício, ou até negocial pelas partes? Fala aí um pouco disso, cara. Pelas partes, talvez uma saída interessante dessa adaptação procedimental executiva, isso pode ser utilizado de forma prévia para advogados que, com escritórios, dão assessoria para pessoas que vão fazer contratos, que vão criar prestações futuras. Então, se esses advogados eles tiverem essa consciência da possibilidade de você tornar uma futura execução toda customizada para o seu caso, eles já vão evitar problemas. Então, por exemplo, eles podem transformar as medidas previamente, né, antes de execução. Porque quando não tem inadimplemento, tudo é lindo, todo mundo se ama, tudo é o céu. Você pode propor muita coisa. Quando não há o inadimplemento, a pessoa um quer o crédito e o outro quer dar o crédito. Vamos colocar aqui que se tiver execução, quantas casas você tem? Não, só tem uma minha. Não, mas então, mesmo assim, eu vou poder penhorar essa. Mas é bem de família. Mas a gente vai quebrar a impenhorabilidade aqui. Então, você adapta previamente à execução, previamente à futura execução, o seu caso. Agora, de novo, tem que saber quem é o cliente, tem que saber quem são as partes envolvidas, o advogado tem que conhecer, porque não adianta nada ele criar previamente uma adaptação executiva procedimental que não tem aptidão futura de gerar o resultado que ele espera. Então, precisa realmente conhecer a parte. E o negócio processual pode vir para ampliar, para já tirar qualquer discussão em torno daquele meio executório, ou para limitar. Dizer, olha, nem venha com criatividade, como tu citaste aí lá atrás, sobre proibir de concurso público, a gente já negocialmente... Por exemplo, tem um amigo que ele coleciona carro, ele tem 10 carros, né? Eu não sei se ele trocou, dia desse trocou uns 3, 4 carros por um Carmanguia, acho que ficou com só 8, 7. Isso é bom de executar, hein? Exato, então, ele poderia pedir um crédito e ele dizer assim, olha, eu até aceito que você aumente os juros, mas os meus carros vão se tornar impenhoráveis no nosso futuro dívida. As pessoas poderiam aceitar isso, é uma sofisticação do procedimento executivo. E interessante que essas medidas atípicas, uma vez que haja inadimplemento, elas se tornam típicas. Né? São medidas que vão se tornar típicas. Então, elas são a primeira opção. Exato. Né? Para o juiz é bom, porque, olha, não sou eu que estou inventando, vocês que inventaram isso. Mas, doutor, a impenhorabilidade não é para me proteger. Mas você abre mão dela. Tem advogado assinando aqui.
Então, previamente à execução, isso é interessante. Durante a execução, eu acho que, como eu disse, mesmo o juiz tendo essa possibilidade de ofício, porque você não pede ao judiciário medida executiva. Você precisa uma justiça para pedir a prestação devida. A prestação devida, né? O meio executivo é uma forma de chegar a essa prestação. Às vezes você chega exagerando, eu quero que tire o passaporte, a habilitação, que tire, não sei, pede um monte de coisa, e o juiz, não, calma, tudo isso não, vamos ver só um e que tem aptidão de gerar o resultado. Que tem aptidão de gerar o resultado. Então, o juiz até poderia fazer essa adaptação, mas sem ele saber exatamente onde é que tem que apertar, também fica difícil, né? Também fica difícil. Por isso que eu repito sempre. Eu sei que depois tu disse que vai ficar veiculado no YouTube, alguns advogados vão assistir. Eu quero que os advogados que estão assistindo, e vocês futuramente, me digam o seguinte, principalmente você, advogado que está assistindo, quantas vezes você foi na casa do devedor? Quantas vezes você foi na casa do devedor? As pessoas às vezes não sabem quem é o devedor, né? Tem que ir na casa, até brinco, tem que pedir água para ir na cozinha. Na cozinha você descobre muita coisa da pessoa, muita coisa na pessoa, né? Pede para ir no banheiro, às vezes o banheiro é no final da casa, você vai andando, vai curiando a casa, né? E a gente só está falando das execuções mais ou menos simples. Eu nem discuti aqui a tutela à saúde, a habitação, casos complexos, como Mariana, Brumadinho. Os meus atípicos podem futuramente ter um plano para aplicabilidade maior do processo de execução. Talvez o contrário, né? Talvez o contrário, porque a medida atípica é a última aposta de um processo de execução que há muito tempo não dá o resultado que se espera. Então, se mesmo abrindo o procedimento para as pessoas, em tese, utilizarem da criatividade, não resolver, aí talvez finalmente caia a ficha. Rapaz, não é por aqui. Não é por aqui. Como está acontecendo agora, o Nilson está acompanhando isso também, com esse movimento da desjudicialização. Você tem razão nisso. Dia desse era processo estrutural. Aí agora parece que o tema já está meio que... Ondas, né? São as ondas. Primeiro a tipicidade, aí processo estrutural, agora desjudicialização. Lohana, talvez os meus atípicos sirvam, eu não sei se para um plano de fundo de aplicabilidade maior, mas ele vai revelar, afinal de contas, o que é atividade executiva e o talento das partes envolvidas. O talento das partes envolvidas. Minami, a gente está chegando aqui dentro do time, né, do horário combinado. Eu queria lhe agradecer demais por se disponibilizar, vir conversar com os alunos, né? Eu acho que esse bate-papo torna o tema mais leve, um tema desse que é complexo, e falar com alguém que de fato domina é muito bom. Então, lhe agradeço em nome de toda a turma. Pergunto se alguém quer fazer alguma pergunta. Pode fazer. Não, eu quero saber como a gente consegue. O livro do senhor eu já tenho, quero ser autógrafo. Quando a Unifor voltar às aulas presenciais. Quero ser autógrafo. O meu é autógrafo. tranquilo, Agora, não se preocupe. Agora, do professor, como é que a gente adquire o livro dele? Professor Marcos. Jabá agora. Na editora Juspodium, ó, aí quantidade, coloca 4, 5, 6, coloca muitos no carrinho. Eles dividem, dividem. Que nem precisa convencer, né? Pela excelente aula que o professor explanou, já não precisa nem convencer. É lógico que cada um vai querer comprar, né? Me comprometo em Fortaleza. Enriquecer nosso conhecimento acadêmico, né? Tá bom, foi um prazer. Muito obrigada pela apresentação. Você tem a palavra aí para considerações finais. A palavra é sua, a tela é sua, a aula é sua hoje. Eu quero só agradecer a oportunidade, é sempre bom falar. Eu não gosto realmente de falar para processualistas, nada contra, eu gosto de conversar com eles nos eventos, nos grandes salões e tal, a gente está resenhando, vai para um bar, eu não bebo, mas vai para um bar para conversar. Eu gosto de falar para vocês, para a galera da graduação, para a galera da pós,
até gosto também, mas eu acho que eu sou uma pessoa da graduação, eu sou uma pessoa de sala de aula. Aqui é o meu ambiente, aqui é o meu habitat. Então, eu fico muito feliz de falar para vocês e estou à disposição. O que precisarem, se eu fizer alguma aula de um tema interessante, vou convidar vocês, agora que é mais fácil, né? E a gente faz essa ponte, Universidade Regional do Cariri com a Unifor. A Unifor. Perfeito? Perfeito. Agradeço a Então, oportunidade. meu amigo, grande abraço. Espero que passe logo toda essa história de isolamento social para a gente poder voltar a se encontrar presencialmente, né? Quero lhe dar um abraço de agradecimento. Pegar o autógrafo do meu livro, que desde que eu comprei o meu livro, eu ainda não E eu quero o consegui. meu livro, né? Tá E com o você. livro do Minami dedicado está aqui guardado. Achava que a gente ia se encontrar em uma banca, acabou não se encontrando, mas isso vai acontecer em breve. Minami, abração, cara. Muito obrigado pela participação e a gente se vê. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau.